Gravação iniciada. Quem chegou depois, estamos na página 45 da apostila, ok? 45 da apostila. A gente vem trabalhando com crônica há algumas aulas. Crônica é um texto narrativo, mas todo texto, seja ele narrativo, dissertativo, não importa, todo texto precisa ter uma sequência textual, uma progressão textual. O que é progressão? O texto precisa fluir. Eu preciso ler um texto e saber que as ideias estão progredindo, que eu não estou no mesmo lugar. Então, alguns textos fazem isso, né? A gente lê, parece que a gente está em círculos no texto, que a gente volta sempre para o mesmo lugar. Isso é um texto que não tem progressão. O texto que tem progressão faz a gente caminhar, ele leva a gente para uma informação nova, ele leva a gente para um lugar novo dentro do próprio texto. Essa progressão é construída com vários elementos, inclusive o conhecimento do leitor. Mas nós vamos tratar aqui de dois elementos que contribuem muito. Não são os únicos, mas são dois elementos que contribuem muito para esse processo, né, de progressão textual, que são a coerência e a coesão. Coerência textual e coesão textual. A grosso modo, de início, para ficar mais fácil para vocês entenderem o raciocínio, coerência tem a ver com a ideia, tá? Tem a ver com o sentido do texto. É um texto que tem sentido. Coesão tem a ver com a maneira como eu ligo estas ideias, tá? E aí você percebe que um é consequente do outro. A maneira como eu ligo a informação vai interferir no sentido da informação, né? Eu não é a mesma coisa usar uma conjunção e uma conjunção mas. Os sentidos ficam diferentes. Então, a maneira como eu vou articular as informações facilita o processo de sentido do texto, que é a coerência. No caso do Enem, gosto sempre de relacionar com a redação que vocês vão encontrar no Enem. Estas são duas competências do Enem. Coerência é a competência 3, coesão está na competência 4. Considerando que cada competência vale 200 pontos, somente neste assunto aqui nós temos 400 pontos da redação do Enem. Uma redação que vale 1.000, nós temos aqui 400 pontos. Quase a metade, gente. Quase a metade. Então, você percebe que precisa ter um domínio grande em relação a isso. Coerência, esse sentido que é dado ao texto, tem que ser muito bem pensado. A articulação, olha aí, página 46. Articular. O que é articular? Colocar coisas que estão de acordo ali. As ideias têm que ter um sentido. Eu não posso, por exemplo, eu vou escrever uma redação sobre violência no trânsito. Aí eu dou como exemplo a violência na escola. Articulação nenhuma aí. Tá vendo o mecanismo aqui da engrenagem? Uma funciona em função da outra, não é? A engrenagem é assim, uma funciona funcionando a outra. A articulação é assim, uma ideia funciona com base na outra, como uma engrenagem. O texto é assim. E o que eu uso? Eu uso elementos. Então, vamos ver o que a gente tem. A gente tem, primeira coluna aqui embaixo de engrenagem, continuidade. Continuidade. Precisa ter uma sequência. Vou dar uns exemplos mais práticos assim do cotidiano para mostrar isso para vocês. Quem assiste série e as pessoas que gostam de assistir série, normalmente quando você vai começar um episódio, não tem aquela parte assim, os episódios anteriores. Aí ele faz um resuminho. É isso aqui.
ele precisa conectar você. Ele precisa assim, eu vou... É aquela coisa da costura do texto. Exatamente, é ligar mesmo a costura. Eu vou lá atrás, pego a informação do episódio anterior para trazer para o episódio atual para aquilo ter sentido. Para aquilo ter sentido. Então, é o processo. Eu já usei isso como metáfora para vocês. O texto é um tecido, são palavras que têm a mesma origem. E o tecido eu vou costurando. Então, esse texto faz isso. Ele vai lá no episódio anterior, nos episódios anteriores, traz a informação. Ele traz toda a informação? Não, ele faz um resuminho daquilo que você vai precisar mesmo para entender o próximo. Para entender o próximo episódio. E costura um com o outro. E dá, então, uma continuidade. Eu posso seguir adiante. Posso continuar, tá? E a continuidade traz também a progressão. Progressão é caminhar, mas não é caminhar do mesmo jeito, é caminhar abrindo horizontes, ampliando informações, certo? E a gente usando as articulações. Confiram aí na apostila de vocês o gabarito aqui. Esse tipo de exercício, vou colocar de um jeito. Vou colocar aqui para cima, depois eu abaixo, tá? Para colocar o de baixo. Não vai dar. Quem aqui por acaso fez prova do IFES pode ter encontrado um exercício assim. O IFES gosta muito desse tipo de exercício, que é você numerar as questões na ordem que elas apareceram no texto. Vocês já fizeram isso em muitos exercícios do ensino fundamental. Esse exercício é para quê? Ele tem um objetivo, gente: desenvolver em vocês esse poder de articulação, de entender que uma informação tem que vir antes da outra. É um exercício que te induz a prestar atenção nessa progressão. Então, ó, o gabarito aí: 3, 7, 2, 10, 5, 1, 9, 6, 8, 4. Okay? Um ponto interessante é que a articulação ela não tem que aparecer somente com conjunções, não. As pessoas acham, às vezes, assim, eu tenho que colocar a conjunção para poder afirmar as coisas, para poder ligar as coisas. E aí, eu trouxe umas propagandas aqui hoje para mostrar para vocês, para que vocês percebam como as coisas funcionam no texto. Como as coisas funcionam. Não sei se vocês já viram essas propagandas por aí. É propaganda do banco, deste banco aqui. Eu trouxe 3 propagandas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Gente. Tem a noiva, o menininho e a menininha. Nós vamos começar com o menininho e a menininha. Primeiro ponto aqui. Eu vou ler o texto e você vai ver que não tem conjunções ligando as informações. Isso faz o texto ficar errado? Não. Foi o estilo que eles escolheram para ligar essas informações. Foi um estilo assim, pá. Tá? Então, eles escolheram não colocar conjunção. Tá? E aí, observem aqui. Menininho aí, e a fala é o banco falando para o pai, a mãe responsável deste menininho, tá bem? Então ele diz o seguinte: você pai, ó, é um diálogo com
Você pai, você mãe, você responsável, você não pode afirmar que ele não vai cair do muro e se machucar. Você não pode afirmar que ele vai superar os vilões que encontrar pelo caminho. Você não pode afirmar que ele terá o poder de salvar o planeta. Você não pode afirmar que uma cabine telefônica vai transformá-lo num super-herói. Olha a referência aí, cabine telefônica, super-herói, Superman. Isso tem a ver com a progressão textual também, viu? De ligar as informações com fatos extralinguísticos. Você não pode afirmar que ele vai sempre terminar com a mocinha. Você não pode afirmar que vocês serão para sempre uma dupla dinâmica, mas você pode garantir que ele passe por tudo isso com mais segurança. Pois bem, vejam, não tem conjunções ligando as frases. São frases, curtas, em sequência, que enumeram diversas ações e com isso vão criando uma informação. O que é informação? Este menininho, vestido de herói aí na imagem, ele vai passar por tudo isso. Ele vai cair do muro, ele vai superar. Olha, a referência sempre com as histórias de super-heróis. Então, os vilões, a segunda linha, os vilões, o salvar o planeta, o se transformar num herói numa cabine telefônica, ficar com a mocinha e ser uma dupla dinâmica. Olha quanta coisa num texto tão curto, gente. Reparem. Não tem conjunções, mas ele é um texto articulado. Ele era um texto articulado, as informações vão progredindo, tem uma continuidade. Ele só coloca conjunção para ligar aqui na última frase. Então, tudo isto aqui, nessas letras brancas, em oposição à letra amarela. Por isso tem o mas, a conjunção ligando essas duas partes do texto. Tá tranquilo? Travou ou não? Deu uma travada aqui para mim. Perceberam bem? Eu quero que isso fique bem claro para comparar com o da menininha. Comparar com o da menininha. Aí, vejam só. Vamos para a menininha. Meninos, olha, reparem. Menininho super-herói. Menininha, não. Por que ela não está? Bom dia. Por que ela não está de super-heroína? Igual o menininho. Por que não? Porque ela está assim, com esses cabelos soltos ao vento, com este vestidinho florido, estereótipo. Olha só que meigo, né? Um vestidinho florido, né? Que coisa amiga. E vamos às falas. Você não pode impedir. Já começa aí, meninos. Prestem atenção em tudo que aparece no texto. Você não pode afirmar. Para o menino você não pode afirmar, você não sabe se vai acontecer tudo isso ou não. Mas para a menina você não pode impedir, ou seja, tudo isso que ele vai citar aqui vai acontecer com ela, você não vai poder impedir. E o que é que vai acontecer com ela? Bom, você não pode impedir que ela tenha medo do escuro. A menina já tem medo, né? O menino vai salvar o planeta, a menina tem medo do escuro. Você não pode impedir que ela caia da bicicleta. Você não pode impedir que ela tenha espinhas. Você não pode impedir que ela vá mal na escola. Você não pode impedir que ela não saiba que faculdade escolher. Você não pode impedir que ela chore por amor. Você não pode impedir que ela fique sem seu colo um dia. Mas você pode garantir que ela passe por tudo isso com mais segurança. Bem diferente, não é? Bem diferente um do outro. Aqui, o menino, mas você pode garantir que ele passe por tudo isso com segurança.
que você vai garantir também que passe com tudo isso com segurança, mas que só tem coisa ruim para a menina. Ela não vai salvar o planeta. E aí, vocês concordam comigo que os textos funcionam melhor estando juntos? Quando a gente compara um com o outro, essa oposição que foi criada entre menino e menina faz ainda mais sentido do que se a gente visse somente um deles. Repara como funciona a argumentação. Repara como às vezes o professor vai pedir para você assim, você precisa colocar um contra-argumento no seu texto. Contra-argumento, mas eu vou colocar uma ideia que é contrária à minha, porque às vezes colocando uma ideia contrária, eu reforço a minha. Aqui a gente entende melhor a progressão do texto quando a gente compara os dois. Quando eu comparo que o menino está de super-herói, a menina não. Quando eu comparo que o verbo para o menino é afirmar, o verbo para a menina é impedir. Você não vai impedir, vai acontecer tudo isso aí com ela. Quando tudo que se refere ao menino são elementos do campo semântico de super-heróis. Vilão, salvar o planeta, herói, dupla dinâmica. É o campo semântico dos super-heróis. E não tem nada do campo semântico de super-heróis relacionado à menina. É só medo do escuro, cair da bicicleta, ter espinha, ir mal na escola. Somente coisas negativas. Então, a gente compara o que se refere ao menino que é positivo, o que se refere à menina que é negativo, e a gente compreende isso analisando um com o outro, um ao outro. E aí a gente tem essa articulação, certo? Por isso que é importante pensar, analisar tudo, gente. A gente trabalhou com publicidade, a gente viu isso na publicidade, principalmente, nada é aleatório, né? Nada é aleatório. E no caso de uma crônica, de um texto narrativo, também, cada palavrinha colocada no texto é importante. Vou colocar só mais um aqui para eu mostrar para vocês, que aí lançaram também a noiva. Não tem um noivo, não. Se tem, eu não encontrei. Não encontrei o noivo. Mas tem a noiva. E olha só, aí falando não mais para o pai, mas falando para o noivo, né? Futuro marido. Você não pode prometer, já mudou o verbo, agora é prometer. Você não pode prometer que nunca irá magoá-la. Você não pode prometer isso. Você não pode prometer que todos os jantares serão à luz de velas. Você não pode prometer que vai reparar toda vez que ela cortar o cabelo. Você não pode prometer que sempre irá acertar no presente. Você não pode prometer que vai lembrar de todas aquelas datas importantes. Você não pode prometer que vai viver ao lado dela até o último segundo. Mas você pode garantir que ela passe por tudo isso com mais segurança. Ou seja, né, gente, são essas coisas aí que as mulheres esperam do casamento, né? São essas coisas que as mulheres esperam do casamento, sabe? Não ser magoada, jantar à luz de velas, né? Sempre jantares à luz de velas, reparar que cortou o cabelo, né? Acertar no presente, lembrar das datas importantes, porque para a mulher isso é que é importante no relacionamento, né? E repara que um texto diz... quem foi que falou do estereótipo aqui? O Murilo. Então, repare que assim como o estereótipo que o Murilo falou, os textos como esse mostram para a gente como os elementos são vistos, são enxergados na sociedade, como meninas e meninos são enxergados, como uma noiva é enxergada.
E aí, quando o texto vai construindo, e repito, informação, 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 sem nenhuma conjunção para ligar. Então, não é somente a conjunção que faz essa articulação. Tem a ideia também. Repara que as ideias estão casadas, as ideias estão semelhantes. Todos os do menino são do campo semântico dos heróis. Os da menina, das coisas ruins que podem acontecer para uma mulher. Da noiva, dos pontos relacionados ao casamento, ao dia a dia do casal. Então, estes elementos agrupados trazem a articulação do texto. Tá? Sim, sim. Exatamente, Murilo. Ele funciona. É como se... E poderia até, sabe? Poderia até ter o E. Você não pode prometer que nunca irá magoá-la. E você não pode prometer que todos os jantares serão à luz de vela. E você poderia até ter o E. Mas aí, essa repetição tiraria o foco da informação e colocaria o foco naquela repetição do E. Então, o que o texto faz? Eu tiro essa repetição e coloco o ponto. E trocar você por pronome relativo. Você não pode prometer. Você não pode prometer isso. Exatamente. Exatamente. Repara que tem a repetição do quê? Tem observado, Murilo. Tem a repetição do quê, né? Que. Tem essa repetição. Exatamente isso. Enxergam, né, meninos? Isso é a progressão. Isso é a progressão. Eu fiquei muito espantada com essas publicidades. Eu não tinha visto antes e vi por acaso outro dia. Uau! Uau! Né? Vamos aqui. Então, entende? O que é coerência? Estabelecer o sentido. Eu posso estabelecer o sentido de várias maneiras. Eu posso estabelecer sentido para vocês. Com palavras, com ideias, enfim. O que é coesão? Quando eu utilizo de mecanismos para poder ligar as informações. Um texto coeso, normalmente, é um texto coerente. Por que eu digo normalmente, eu não posso dizer sempre? Porque às vezes eu ligo as informações muito bem, mas as ideias estão contraditórias. E ideias contraditórias podem fazer o texto ficar contraditório também. Então tem que ser os dois. Eu não posso prestar atenção apenas no mecanismo que eu vou usar para ligar. Eu preciso prestar atenção na ideia. É um conjunto. Os dois trabalham em conjunto. Tá? Seguimos aí para dois que são interessantíssimos também. O hipônimo e o hiperônimo. Olha aqui. Isso é bem interessante para o seu texto não ficar repetitivo. Tá? Olha, questão 5. Foi nesse momento que o rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, sobretudo um roedor como aquele. Essa frase foi tirada do texto lá da mulher que não tinha medo. É um texto bem legalzinho, né, aquele texto. Das palavras destacadas, qual é a mais abrangente? O que é mais abrangente, rato ou roedor? Mas roedor, porque existem outros tipos de roedores. Exatamente, roedor. Então, roedor é um hiperônimo de rato. Hiper. Tá? Hipo, mais resumido. E por mais resumido. Como eu faço isso num texto, isso é interessante para eu poder fazer referência. Não vou, por exemplo, ficar repetindo a palavra rato.
para não ficar repetindo a palavra rato, eu coloco palavras que se referem a rato. Roedor é uma delas. Tá? Ó, bem prático aqui que a gente tem. Vou até escrevendo aqui para vocês. A gente tem o planeta Terra. Aí, dentro do planeta Terra, a gente tem o continente americano. Aí, dentro do continente americano, a gente tem o Brasil. Dentro do Brasil, a gente tem o Espírito Santo. Dentro dele, a gente tem Cariacica. Dentro de Cariacica, temos vários bairros. Como cada um agora vai estar no bairro, eu vou colocar o bairro da escola, né, que é o ponto que nós temos em comum. Ponto da escola. Então, vejam, do mais amplo para o mais específico. Terra, continente americano, Brasil, Espírito Santo, Cariacica. Poderia acrescentar mais coisas aí? Poderia. Continente americano, América do Sul, Brasil, região sudeste. Poderia até acrescentar esses elementos aí, tá? Aqui, ó, porque dentro do continente americano a gente tem a América do Sul. Dentro do Brasil a gente tem a região sudeste. Dentro da região sudeste a gente tem o Espírito Santo. Dentro do Espírito Santo, Cariacica. E dentro, Santana. É uma progressão. Aí o que acontece? Terra não é o mais amplo. Terra é o hiperônimo. Hiper. Mais abrangente, mais extenso. Santana é o hipônimo. O que você não pode fazer no texto em relação a isso? Estou falando, por exemplo, de Santana, do bairro da escola. Aí eu vou, cito mais amplo, depois cito mais recente, fico indo no mais amplo, no mais recente, mais amplo, no mais recente. Não, eu preciso cumprir uma sequência, uma progressão. O meu texto vai todo do mais específico para o mais abrangente, ou meu texto vai todo do mais abrangente para o mais específico. Ok? Então, o nome já ajuda nesse aspecto. É só você pensar de hiper é maior. Né? Hipermercado não é maior que o mercado. Ok? Aí ele vai pedir, tem até outro exemplo aqui no cantinho, na apostila de vocês não tem, mas aqui, ó. O hipônimo é barata. E o hiperônimo, inseto. Hipônimo, gato. Hiperônimo, felino. Né? Mais amplo. Entendido isso? Tranquilinho, vamos aqui. Ele vai só fazer um exercício para identificar estes elementos. E aí, ele vai pedir aqui uma produção. Eu vou comentar só para a gente ter uma relação aqui. Eu não vou pedir produção agora, não. Eu só quero que vocês observem aqui os caminhos de um texto como um todo. A gente vai falar da crônica porque é o que a gente está trabalhando. Mas, ó, o que considerar quando a gente produz um texto? Título, gente. Título é fundamental. O título é muito importante para o seu texto. Se você está totalmente sem ideia de título, pegue uma frase do seu texto. Pegue uma frase do seu texto, aquela frase que você acha mais interessante, uma frase que você acha que resuma bem a ideia e coloque como título. Mas título é importantíssimo. O único lugar hoje em dia que não cobra um título é, por acaso, o Enem. O Enem, o título não é obrigatório no Enem, mas é bom que você coloque. Então, assim, você não vai perder pontos se você esquecer o título, mas você vai ganhar pontos se colocar o título, tá? Porque o título orienta a leitura, ok? Então, sempre título.
Nem muito longo, nem muito curto, viu? Tema. Pense antes, planeje o seu texto, identifique sobre o que você quer falar, qual é o tema da sua redação. Mesmo que o tema que quem dá a prova é o professor, mas você vai escolher ali dentro do tema o que pode ser falado ou não. Então, planeje o seu texto. Coerência, tenha um texto com sentido. Tenha um texto com sentido, que as informações vão progredindo. Tipologia textual. Ele seguiu o tipo de texto? Se foi pedido um texto narrativo, você fez realmente um texto narrativo? Tá. Eu vou responder isso para todo mundo, que outras pessoas costumam ter essa dúvida, viu? Me perguntaram aqui no privado se eu acho bom fazer o título depois de fazer o texto ou antes. Veja bem, é bem complexo isso. Fazer o título depois é interessante porque você já sabe o que você escreveu. Então, você sabe se o título vai estar de acordo com o seu texto ou não. Mas eu conheço alguns alunos que eles só conseguem fazer o texto quando tem um título para já orientar a escrita. Tem gente que acha mais fácil colocar o título para orientar a escrita. Então, eu acho que uma coisa que você pode fazer é o seguinte: faça o título antes, para ele orientar a sua escrita. Fez o título, escreva. Depois, quando você estiver no processo de revisar o seu texto, você volta e observa se aquele título está realmente de acordo ou não com o seu texto. Eu acho que o melhor caminho, e eu digo isso porque é o caminho que eu utilizo. Eu faço digamos que seja um título provisório. E aí a gente faz o texto. Depois que está pronto, você verifica se ele continua de acordo ou não. E isso é tão comum porque às vezes você vê assim, às vezes vão falar de um filme. O filme está em produção ainda, aí colocam o título e colocam assim entre parênteses, título provisório. Por quê? No decorrer do processo pode ser que ele mude, né? Pode ser que ele mude. Nossa, eu mudo muito o título, gente. Eu estava lembrando aqui, a pessoa que me perguntou, quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, que até agora virou livro, alguns alunos viram que eu até postei lá o livro, eu fiz o título antes, para orientar a minha escrita. Mas eu mudei tanto o meu título, tantas vezes ao longo do processo. Então, eu acho que o melhor é isso. Faça um para te orientar. Depois você verifica, depois do texto pronto, você verifica se ele está de acordo ainda ou não. Tá? Tem gente que me pergunta também a respeito do pular linha entre o título e o texto. Não faz diferença. Aquela linha simplesmente não vai ser contada, não faz diferença. Eu recomendo o seguinte: se o seu título for grande, pula assim para não ficar confuso, para não confundirem com a primeira linha do texto. Ok? Pois bem, menino, então esses elementos aqui, ó, norma padrão, básico, né, gramática e coesão, certo? A gente vai ficando por aqui hoje. Em outras aulas a gente vai trabalhar coerência e coesão. Vocês vão trabalhar por todo o ensino médio, tá certo? Então fiquem atentos lá às avaliações que tem, fiquem atentos ao livro também, é com a Carla, mas agilizem lá. Boa semana para vocês. Não vou falar com vocês, então bom feriado também. Beijo, até a próxima.